A atomoxetina. O lançamento desse novo remédio para o tratamento de transtorno de déficit de atenção gerou um certo alvoroço na comunidade médica e entre os pacientes. Vamos lá entender como é que funciona esse remédio. A atomoxetina originalmente é um antidepressivo com ação na inibição da recaptação de noradrenalina e uma possível ação secundária também em dopamina. Ela já é aprovada no Brasil e já foi lançada no mercado para o tratamento de TDAH. E as principais indicações para o TDAH são os pacientes que não toleram bem os estimulantes, e aí a gente pode incluir aqueles pacientes que têm efeitos colaterais maiores, como piora da ansiedade, insônia, aumento da irritabilidade, diminuição do apetite ou arritmias cardíacas, os pacientes já com doença cardiológica diagnosticada que têm contraindicação de uso de estimulantes, os pacientes com maior risco de desenvolver ou com história pessoal de uso abusivo, de uso recreativo do estimulante. Infelizmente, a gente sabe que o estimulante pode ter esse potencial, né, de uso abusivo recreativo. A gente diminui a chance quando a gente usa o atomoxetina ou usa estimulantes de liberação controlada ou prolongada. Então, a atomoxetina não é a primeira indicação para o tratamento de déficit de atenção e hiperatividade, ela é a segunda ou terceira opção, ou segunda linha. E esses pacientes com esses especificadores, eles vão se beneficiar do tratamento com essa opção de medicação. Os estimulantes são contraindicados, geram muitos efeitos colaterais ou eles têm maior potencial de uso abusivo. Apesar de menor risco de complicações cardiológicas e efeitos adversos, esse risco ainda existe. Ele é menor do que com os estimulantes, mas também pode acontecer e por isso a gente precisa monitorar frequência cardíaca, precisa monitorar pressão arterial, risco de insônia, alterações comportamentais, irritabilidade, disfunções sexuais. A gente também precisa ter atenção com o uso da atomoxetina. Ele já chegou no Brasil com várias apresentações, então a gente tem apresentação de 10, 18, 25, 40, 60 e 80 miligramas. Obviamente a gente começa escalonando a dose e observando resposta e efeito adverso. É um remédio também aprovado tanto para crianças, adolescentes e adultos. A dose em criança costuma se recomendar de acordo com o peso, em crianças até 70 quilos. E a dose vai variar para crianças ali entre 0,5, 1,2, no máximo 1,5 por quilo de peso. Para o adulto é variável, a gente observa muito efeitos colaterais e resposta. Se eu não tenho efeitos colaterais, eu consigo ajustar um pouco mais esperando melhor resposta. E a dose vai variar aí de 40 até 100 miligramas. Efeitos colaterais mais descritos, a gente precisa citar sedação e fadiga, que são particularmente mais frequentes em crianças, irritabilidade, urgência ou retenção urinária, as alterações cardiológicas, como eu já citei, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, disfunção sexual também pode acontecer. A gente também precisa citar aí quadros de insônia, a gente precisa acompanhar esse paciente bem de perto. Ansiedade, agitação, insônia, como eu já descrevi, também podem acontecer. A maioria dos efeitos colaterais costuma diminuir muito e até desaparecer com algumas semanas de uso, então é preciso esperar. Talvez uma das principais desvantagens da atomoxetina em relação aos estimulantes é que o efeito sobre o TDAH ele demora a aparecer. Não é como o estimulante que já nos primeiros dias de uso a gente já observa melhora considerável do quadro do paciente. Como todo antidepressivo, a gente precisa esperar 3, 4, até 8 semanas para observar a resposta. Não espere que a melhora seja imediata. É claro que toda a comunidade médica e os pacientes ficaram muito animados com esse lançamento e, de acordo com o que a gente for observando, a gente vai tendo mais segurança para prescrever, para manejar e, eventualmente, no futuro, até utilizar essa medicação como tratamento adjuvante na depressão. Se você tem alguma dúvida sobre a atomoxetina, vamos discutir aqui nos comentários.